Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miguel, sou professor aqui do Code Comet. A gente está chegando ao nosso último vídeo desse curso de introdução à programação de computadores, usando o Scratch. Se você já chegou até aqui, muito provavelmente você já vem trabalhando com Scratch. Não sei se só online, se você instalou no seu computador, mas a gente parte do princípio aqui que você já conhece e está bem familiarizado com sequência, condicionais, repetição, variáveis, e que você tenha feito o projeto prático que a gente propôs no último vídeo, até porque a gente vai começar com as nossas famosas perguntas. Primeira pergunta, dessa vez vão ser só 3, porque são perguntas um pouco mais complicadas. Nem tanto, vocês vão ver. O que é uma variável? Não é tão complicado assim. Opção A, armazenamento persistente de músicas, fotos e documentos. Opção B, armazenamento não persistente de valores numéricos. Opção C, uma repetição que varia de velocidade. Opção D, um espaço na memória do computador que guarda um único valor. E opção E, um programa indeciso. O que é uma variável? Então, se você falou a opção E, claro que você errou, porque a opção certa é a opção D. Uma variável é um espaço na memória do computador que guarda um determinado valor. A gente viu algumas variáveis, no vídeo anterior, a posição X, a posição Y, a direção, que são variáveis já pré-definidas no Scratch, e passos, por exemplo, que é uma variável que a gente pode criar para contar o número de passos dentro da execução do nosso programa, por exemplo. Pergunta 2. Quando usamos variáveis em um programa, a regra é criar uma variável para cada personagem no palco, para cada bloco de repetição no script, para cada valor que precisamos guardar, ou para cada jogador no jogo, ou para cada dia da semana. Quando a gente cria uma variável no programa, a gente cria uma variável para cada personagem no palco, para cada bloco de repetição, para cada valor que precisamos guardar, para cada jogador ou para cada dia da semana. Muito bem. A gente cria uma variável para cada valor que a gente precisa guardar, que a gente precisa controlar no nosso programa. Por último, quais são os 2 tipos de memória dos computadores? Opção A, persistente e perdida. B, persistente e volátil. C, perdida e perdível. D, perdível e volátil, ou E, disquete e pendrive. A gente viu que o computador tem 2 tipos de memória. Uma memória que, se a gente desliga o computador e a gente liga, ela continua lá guardada. E uma outra memória que, se a gente desliga o computador e liga de novo, a gente perde aquele valor que estava guardado naquele tipo de memória. Então, a gente está falando aqui da memória persistente, que persiste, os valores persistem, e da memória volátil, que é uma memória que se apaga, não persiste, não persistente. Antes de falar das variáveis, e a gente falou dessas 3 importantes e mais elementares habilidades da programação, a sequência de comandos, as seleções ou condicionais e a repetição. E, na verdade, a gente pode dividir as habilidades da cibernética, da programação de computadores, em 2 tipos, que são essas habilidades lógicas, que a gente já vem vendo desde o início desses vídeos, e habilidades práticas, que são aquelas habilidades que elas aparecem e a gente desenvolve à medida que a gente vai usando, que a gente vai programando, na medida que a gente vai usando as habilidades lógicas. Então, o uso das variáveis, a própria experiência, à medida que você vai programando mais, você vai sabendo como é a melhor forma de ir criando os programas, você vai identificar padrões, vai identificar modelos que você pode repetir, e a determinação. Às vezes, programar não é tão simples quanto vem sendo, A gente tem feito programas que são mais simples, mas na medida que a gente vai fazendo programas mais complexos, a gente vai tendo mais dificuldades, aparece mais erro, aí você conserta uma coisa e quebra uma outra coisa, então você precisa ter determinação
para conseguir continuar desenvolvendo aquele programa. Então é um exercício que você vai fazer necessariamente na medida que você for criando programas de computador mais elaborados. Experiência é igual a padrões, né? E padrões são resultado da experiência que as outras pessoas já tiveram, né? Então a gente está falando de vários anos de ciência da computação e programação de computadores se desenvolvendo, e o Newton, que é um físico importante, que criou as leis de Newton, né, as leis da mecânica clássica, um dos livros dele, ele diz essa frase, né, se vi mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. Então, a gente estudar os padrões que os programadores experientes usam para criar programas, vai ajudar a gente a criar programas melhores, né, que sejam mais organizados e que sejam mais fáceis de manter. Então, esse vídeo aqui a gente está fazendo para justamente trazer alguns desses padrões, né, boas práticas que os programadores usam para a gente já desde já entender como elas funcionam e já pensar nos nossos programas, que a partir daqui vão ficar mais complicados, aplicando essas práticas, né, para que a gente não tenha, depois que o programa estiver pronto, uma série de dificuldades que são desnecessárias e a gente não teria se a gente tivesse aprendido com os erros que outros programadores já tiveram, né? E ao ter esses erros, começaram a seguir um padrão desde o início dos seus projetos, dos seus programas. Existem padrões que são simples, como o uso de comentários, o código centralizado, os testes. Existem padrões um pouco mais complexos, como o uso de eventos e mensagens para fazer os personagens se comunicar, contadores, somadores, comutadores, quando a gente quer fazer cálculos matemáticos e funções matemáticas, que o computador calcule coisas para a gente. Existem padrões para isso também. Vamos começar aqui então pelos comentários, tá? Os programas eles vão ficando cada vez mais complexos na medida que a gente vai desenvolvendo. Então é impossível de lembrar todos os detalhes, principalmente quando você não faz o seu programa num dia inteiro. Você faz uma parte num dia, e na semana seguinte você vai fazer outra parte, aí no dia seguinte você vai fazer outra parte. E aí você não lembra no quinto dia que você está trabalhando no seu programa, por exemplo, por que você fez determinadas partes do primeiro dia. E aí os comentários eles são uma forma da gente registrar o que a gente estava pensando quando a gente escreveu o programa. Os comentários eles são ignorados pelo Scratch, ele não executa o comentário, mas o comentário fica lá para eu poder consultar depois, né, quando eu tiver alguma dúvida sobre alguma parte do programa que eu fiz, ou até quando uma outra pessoa pegar o meu código, ela vai pelos comentários entender o que eu estava pensando quando eu escrevi aquela parte do programa. Eu posso criar um comentário geral, que fica para o programa como um todo, né, no script como um todo. Basta clicar com o botão direito no palco e adicionar comentário, aí eu escrevo o meu comentário e ele fica ali no script, aparecendo sem estar vinculado a nenhum bloco específico. Eu posso também clicar no bloco com o botão direito e adicionar um comentário no bloco, e aí eu vou estar fazendo um comentário específico sobre um bloco, tá? Posso alterar o tamanho, né, do bloco de comentário. Vamos demonstrar um pouco os comentários, fazendo alguns comentários no nosso jogo de perguntas e respostas. Então a gente tem aqui o nosso jogo de perguntas e respostas, uma lista de perguntas, uma lista de respostas e o nosso código. Vou dar um zoom aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente lembra o que a gente fez. Primeiro a gente setou pontos para 0, então o que eu poderia adicionar, antes de adicionar um comentário no bloco, vamos adicionar um comentário geral aqui. Eu quero dizer: o Miguel Fernandes em janeiro de 2017, para demonstrar o uso de listas em um jogo de passa ou repassa. Perguntas e respostas.
para ficar bem claro. Então criamos aqui um comentário geral sobre o programa e agora vamos colocar um comentário aqui nos pontos para eu dizer o que eu estou fazendo aqui. Iniciando a variável pontos. O jogador começa sempre com 0 pontos. Então fiz esse comentário aqui. Aqui eu estou setando o número da pergunta para 1. Repito até o tamanho de pergunta vezes. Por que eu botei isso aqui? Se eu tivesse um comentário eu ia lembrar. Ao invés de colocar um número fixo, vou repetir tantas vezes quanto for o tamanho da lista de perguntas. A gente pode minimizar os comentários e assim por diante. A ideia é que a gente, usando o comentário, você percebe que o jogo não muda, continua funcionando igualzinho, o meu programa, o Scratch não executa o comentário, mas fica mais fácil depois de entender o que a gente estava pensando quando a gente criou o nosso código. Ok? Segundo padrão importante é o código centralizado. A gente tem partes do nosso código que servem para todos os personagens, não é específico de um só. Tocar uma música quando o programa executa, por exemplo, monitorar se uma determinada tecla foi pressionada, parar o programa depois de X segundos. E no Scratch, ao mesmo tempo, a gente tem no Scratch o palco, e o palco também pode ter scripts. E por isso ele é um ótimo lugar para a gente colocar esses códigos gerais, que não são específicos de um personagem. Se a gente for no palco, ali perto de onde estão os atores, e clicar no palco, a gente pode abrir a tela de scripts do palco e criar um script para o palco, como vocês podem ver aí, que vai executar independente de qual personagem a gente estiver olhando, né? A gente estiver analisando. Vamos demonstrar um pouco o uso do código centralizado. Vamos pegar o nosso jogo de perguntas e respostas e colocar um timer, né? Botar um limite de tempo e também adicionar mais um personagem para ele ficar fazendo uma contagem regressiva e uma música de suspense, né? Para deixar a coisa mais animada. Vamos voltar aqui para o nosso programa. A primeira coisa então é deixar isso mais arrumado. Vamos tirar essas coisas da tela. Quero só que mostre o número de pontos aqui em cima. Vamos vir para o palco e vamos colocar o nosso temporizador. Quando iniciar a bandeira, eu vou esperar 10 segundos, vamos considerar esse o tempo. E depois de 10 segundos eu vou parar todos os scripts. Vamos agora adicionar um novo personagem que vai ficar fazendo uma contagem regressiva para o Scratch, que fica aqui em cima. Quando a gente começa o programa, vamos repetir para sempre. Vamos dizer, temos que criar uma variável tempo, já está aqui. Já existe uma variável criada tempo, eu devo ter criado antes. Se você não tiver com ela criada aí, você cria. Então a gente vai usar a variável tempo e vai dizer ela por 2 segundos. E no início do programa a gente diz que ela é 0. E depois de dizer, a gente adiciona 1 a ela. Ou seja, a cada segundo eu vou adicionar 1 à variável tempo, que começou como 0, e depois de 10 segundos o programa deve parar. Vamos ver se está funcionando. Quem descobriu o Brasil, responda qualquer coisa. 3, 4, 5, 6, vamos ver, 9, acabou o programa. Muito bom, funcionou. Faltou a gente colocar uma música de suspense, né? Vamos aqui em sons. Vamos adicionar isso no palco, ao invés do Batman ou no Scratch, né, em palco. Eu venho aqui em sons, adiciono uma música de suspense que eu baixei na internet. E agora aqui no script do palco, além de fazer isso, né, esperar 10 segundos e parar todos, eu quero que quando eu clique na bandeira, ele toque
essa música. Muito bom. Mas ainda tem um detalhe, eu quero que ele fique tocando isso para sempre. E dê um intervalo de 0,2 segundos antes de começar de novo. Vamos ver. Ele não está esperando ela acabar. Então eu troque até o fim e depois espera 2 segundos. Agora sim. Muito bom. Ótimo. Então aqui a gente usou o palco para centralizar códigos que não são referentes a nenhum personagem específico e a gente assim consegue controlar o comportamento de vários personagens a partir de um lugar centralizado. Se a gente quiser, por exemplo, aumentar a duração do jogo, eu não preciso alterar em nenhum dos personagens, eu simplesmente venho no palco e troco aqui de 10 para 15. E aí agora o jogo vai durar 15 segundos. Num lugar só eu consigo alterar a duração do jogo, não em cada personagem. Se eu tivesse isso no Scratch, eu teria que alterar no Scratch. Se eu tivesse isso no Batman, eu teria que alterar no Batman também. Como está no palco, eu altero só no palco. Agora o nosso personagem que faz a contagem regressiva vai contar até 15. Sem eu ter mexido nada no script dele. Sensacional. Ele foi até 14 porque começou no 0, né? O terceiro padrão, que é bem importante, é o uso de testes. Testar programa de computador não é fácil, a gente tem que pensar em todas as possibilidades que existem, tem que testar todas as possibilidades para ver se o resultado vai ser o resultado certo para todas essas possibilidades que existem. E a gente precisa ser tão bom quebrando o programa, encontrando erros nele, do que criando eles simplesmente, né? Muitas vezes os programadores gastam mais tempo testando do que efetivamente programando os seus programas de computador. Isso significa que sempre que a gente faz uma alteração no nosso programa, a gente precisa testar as funcionalidades que já existiam nele antes. Se a gente adicionar a função de perguntar o nome do jogador, por exemplo, a gente tem que verificar depois, não só se a gente está armazenando corretamente o nome, mas se quando eu digito a resposta certa, ele continua computando como deveria os meus pontos. Isso se chama teste de regressão, né? Quando a gente, na verdade, testa não só as novas coisas que a gente programou, mas também as outras funções que já existiam antes da gente ter programado essa nova função. Vamos ver isso na prática para ficar menos confuso? Então vamos pegar o nosso jogo de perguntas e respostas. Ao invés de a gente dizer quantos pontos o jogador teve, a gente diz o rendimento, ou seja, o número de perguntas certas dividido pelo número total de perguntas. E a gente pergunta o nome dele também, para falar o nome dele quando a gente disser o rendimento. Vamos pensar aqui em algum caso de teste. O jogador pode não acertar nenhuma pergunta, nesse caso o rendimento dele tem que ser igual a 0. Ele pode acertar uma, no caso, como são 3 perguntas, o rendimento dele seria 33%, mais ou menos. Ele pode acertar 2, nesse caso o rendimento seria 66%, mais ou menos, ou ele pode acertar todas, e nesse caso o rendimento seria 100%. Então vamos fazer essa alteração no nosso programa e depois vamos testar essas opções para ver se todas elas estão funcionando direitinho. Vamos anotar aqui nos comentários as coisas que a gente tem que fazer para a gente não esquecer. Então a primeira coisa é aqui embaixo. Nome do jogador e calcular o rendimento, dizer o nome e o no final. Dizer o nome e o rendimento no final. Vamos lá. Então, o nome do jogador. Temos que criar uma variável chamada nome, onde a gente vai armazenar o nome do jogador. Não preciso que ela fique aparecendo no palco. E vamos mudar essa frase aqui de baixo. Ao invés de dizer boa, fizemos tantos pontos, nós vamos dizer o nome junto com seu rendimento
rendimento foi, junto com, ao invés de pontos, uma conta, que é basicamente uma divisão do número de pontos, que é o número de perguntas certas, dividido pelo número de perguntas, ou seja, o tamanho da nossa lista de perguntas. Como é que a gente sabe quais são as perguntas? A gente clica aqui e ele aparece no palco. São essas 3 perguntas e essas 3 respostas. Então agora isso vem para cá, vamos concatenar esses textos todos e nós vamos dizer isso por 2 segundos. Eu não preciso mais dizer que está certo ou errado, então eu posso até trocar esse grande bloco de condição para simplificar o meu código usando um se então. Se a resposta for igual à resposta correspondente, eu adiciono um ponto. E depois eu continuo o código. Posso tirar isso daqui e trocar por esse daqui. Tiro se então se não, porque eu não vou mais colocar uma condição onde eu dizia que estava errado antes. Então eu posso tirar esse bloco e simplesmente contabilizar o número de pontos se a resposta estiver certa. E depois eu adiciono 1 ao número da pergunta para passar para a próxima pergunta. Vamos agora testar o nosso programa. Sempre que eu subo, ele cola no de cima. Criamos o nome do jogador, estamos calculando o rendimento e dizendo isso. Vamos agora ver se está funcionando como deveria. Antes de começar, vamos aqui também relembrar nossos casos de teste, que é errar todas as perguntas, acertar, vou expandir isso aqui, acertar uma pergunta, que aí a gente tem que ter rendimento de 33%, acertar 2 perguntas, nesse caso a gente tem que ter 66%, e acertar todas, nesse caso a gente tem que ter rendimento de 6%. Se a gente errar 2, a gente tem que ter de 0%. Vamos rodar o nosso programa para testar. Primeira pergunta, quem descobriu o Brasil? Cabral. Qual é a capital do Brasil? Buenos Aires. Qualquer coisa. Seu rendimento foi 0, mas vocês repararam que ele não disse meu nome. Então a gente tem um problema aqui, que apesar de o rendimento ter aparecido certo, que era 0, ele não disse o meu nome. Ele colocou 0 ao invés de nome. E isso é porque, na verdade, a gente de fato não perguntou o nome do personagem. Então a gente tem que incluir essa opção, né? Em que momento que a gente pergunta? Uma das ideias que eu tive agora foi a gente simplesmente incluir aqui na lista de perguntas mais uma pergunta que seja o nome. Qual o seu nome? Então agora a gente vai perguntar o nome. Vamos lá. Vou tirar ali a lista de perguntas daqui, colocar o número de... Nem o número de pontos eu vou colocar mais aparecendo. Então vamos aqui começar. Quem descobriu o Brasil é Cabral. Capital do Brasil, Buenos Aires. Floresta do Mundo, Maior Floresta do Mundo, Saara. Com meu nome, Miguel. 0, seu rendimento foi... Ou seja, ele não está pegando o meu nome, apesar de eu ter perguntado o nome. Então o que eu preciso fazer é, em algum momento aqui, salvar, né, colocar a resposta na variável nome. Eu não estou em nenhum momento do meu código dizendo quanto que a variável nome vale. Por isso que ele está colocando 0, que é um número, um valor inicial de qualquer variável. A gente sequer inicializou o nome. Então a primeira coisa é inicializar o nome. Eu vou colocar um nome para fulano. Pelo menos é pior do que botar 0. Tá. E agora uma das formas de a gente fazer isso é simplesmente colocar
mais uma condição aqui para verificar se é a pergunta 4. Se a pergunta for a pergunta número 4, então a gente associa a resposta ao nome. Correto? Vamos usar um operador de igual e vamos verificar se o número da pergunta, deixa eu duplicar aqui, é 4. Porque lembrando, a gente pode vir aqui em variáveis e mandar mostrar nossa lista de perguntas e verificar que a pergunta 4 é qual o seu nome. Portanto, se o número da pergunta for 4, eu vou mudar a variável nome para a resposta. Vou jogar isso aqui para baixo, meu comentário para baixo. E agora vamos testar de novo nosso programa. Vamos errar todas, para ver se vai dar 0%. Capital do Brasil, Buenos, qualquer coisa. Nordeste do resto do mundo, qualquer coisa. Ué, é engraçado, ele não mostrou. Vocês repararam? Ele não falou isso. Por que será que o Scratch, depois que eu respondi todas as perguntas, não falou o que eu pedi para ele falar? Se a gente vier aqui no palco, lembra? Depois de 15 segundos a gente para todos os scripts. Então, para isso não acontecer e o Scratch ter tempo de falar, mesmo que ele fale depois dos 15 segundos, porque eu tenho 15 segundos para jogar, mas mesmo que passe os 15 segundos, na verdade eu até quero que quando passar os 15 segundos eu saiba qual o rendimento até os 15 segundos, e não que o programa pare de executar. Então, para resolver isso rápido, eu só vou desconectar isso daqui e mais tarde a gente volta para resolver esse problema específico. Mas com isso a gente consegue testar o nosso programa, essa hipótese de ele errar todas as perguntas e o rendimento ser 0. Vamos ver se agora a gente consegue ver isso. A gente descobriu o Brasil, Cabral, com a capital do Brasil, Buenos Aires, e a maior floresta do mundo, Saara. Meu nome, eu posso botar meu nome completo para passar o tempo, que agora os scripts não estão mais parando. Perfeito, meu rendimento foi 0. Então testamos esse caso. Agora a gente vai ver se, quando a gente acerta uma pergunta, o rendimento está certo de 33%. Vocês lembram a resposta dessa? Era Pedro. Capital do Brasil, vamos errar. E a maior flecha do mundo, vamos errar também. E o meu nome é Miguel. Ué, 25%? Ou seja, não passou. Não passamos nesse teste. Por que será que está dando 25%? Vou deixar isso aqui em cima para ele parar de ficar conectando com o bloco. Pontos divididos por tamanho de perguntas. Então eu tenho uma forma da gente tentar esmiuçar isso um pouco melhor, seria a gente colocar o Scratch para dizer o número de pontos e para dizer o número de perguntas. Que aí a gente entende melhor o tamanho da lista de perguntas. Vamos ver. Buenos Aires. O número de pontos é 1 e o número de perguntas é 4. Ah, entendi agora. A gente tem uma pergunta aqui, que é a pergunta 4, que é qual o seu nome. E ela não tem que contar nessa estatística. Ao invés de ser tamanho de perguntas, a gente tem que trocar isso daqui por outro número, que é o tamanho de perguntas menos a pergunta do nome, que é 1. Que agora a gente vai fazer uma estatística correta. Vamos tirar isso fora e vamos testar mais uma vez. Quem descobriu o Brasil foi nosso amigo Pedro.
Capital do Brasil, Buenos Aires. É o maior floresta do mundo, Saara, e meu nome é Miguel. Ué, 0,1. A gente sempre acha que quem está certo somos nós e o computador não está fazendo o que a gente mandou. Mas se eu olhar aqui o meu código, eu coloquei isso aqui no lugar errado. Não é por tamanho de perguntas menos 1 segundos. É pontos divididos por tamanho de perguntas menos 1. Segundos não. Menos 1 não é segundos, é uma pergunta. É tamanho de perguntas menos uma pergunta, que é a pergunta do nome. E por 2 segundos. Agora sim. Agora sim, teste para valer. Vamos ver se com uma pergunta certa o rendimento é 33%. Pedro. Buenos Aires. Saara. Ah, que beleza. Agora sim. Agora sim. Vamos agora ver se com 2 perguntas dá 66%. Pedro. Brasília. Saara. Muito bom, muito bom. Essas duas foram. Agora vamos acertar todas e rezar para que a gente não tenha mais nenhum probleminha no nosso programa. Como é que eu escrevi Amazônia na resposta? Tem um acento no O. Ok. Pedro. Brasília. E a maior floresta do mundo é a Amazônia. E meu nome é Miguel. Rendimento de 1, que é 100. Muito bom, acertamos todas. Ele contabilizou certinho. Ao invés de ter sido 33%, como a gente falou, o Scratch está dizendo 0,33%, o que é equivalente aos 33%. Se você ainda não aprendeu o percentual, você vai aprender em breve e vai descobrir isso. Mas 33% é igual a 0,33%, 66% é igual ao 0,66% que a gente teve, e o 100% é o 1 que a gente teve. Ou seja, passou em todos os testes. Nosso programa agora diz o rendimento. Falta a gente resolver o probleminha da parada. E a gente vai ver isso já já. Vamos falar dos eventos e mensagens antes. O quarto padrão, para a gente concluir, é relacionado a eventos e mensagens. Tá? A gente às vezes precisa usar alguma ferramenta para coordenar todos os personagens, avisar que o programa acabou, configurar o level do programa. E uma solução para isso é permitir que um personagem, um script, né, mande mensagem para o outro quando alguma coisa acontecer. Por exemplo, a gente usa o bloco quando receber uma mensagem para fazer com que os personagens reajam quando eles receberem mensagens de algum outro personagem, de algum outro script. Para ilustrar isso, vamos consertar o probleminha que a gente teve com o nosso jogo de perguntas e respostas. Vocês lembram que com esse bloco de pare aqui, se o Scratch demorasse mais do que 15 segundos para responder, ele não dizia o resultado do jogo. Então vamos só colocar em 5 para a gente ilustrar isso mais fácil. Quem descobriu o Brasil? Pedro. Então acertei uma pergunta e o Scratch não me disse a resposta. Como que a gente vai resolver isso? Não vai ser direto pare. Então a gente espera o tempo acabar, e quando o tempo acabar, aqui em eventos tem a opção envie uma mensagem a todos. Vamos chamar essa mensagem de acabou o tempo. Então agora, depois que acabar o tempo, o palco vai mandar a mensagem acabou o tempo para todo mundo. O que o Scratch vai fazer quando ele receber a mensagem acabou o tempo? Podemos deletar isso daqui agora. Quando ele receber a mensagem acabou o tempo, a gente vai dizer o resultado. Só quando acabar o tempo. Ou melhor, vamos testar assim. E o nosso Batman, nosso querido
morcego, o que ele vai fazer quando ele receber a mensagem acabou o tempo? Ele vai simplesmente parar. Controle, parar outros scripts desse ator. Então ele vai parar de executar esse script que ele está executando. E o nosso gato vai dizer a resposta. Vamos ver agora se funciona. Pedro manteve fulano, mas disse. Funcionou bem. Funcionou muito bem. Agora vamos voltar aos 15 segundos. Aqui eu posso botar o parar todos aqui, ou eu não posso, nem preciso dele. Não era isso que a gente queria. Ele fica até o final dos 15 segundos e só diz a resposta quando acaba o tempo. Ou seja, agora uma melhoria para a gente fazer aqui seria com que o Scratch dissesse a resposta quando ele acaba de responder, simplesmente, e não só quando acaba o tempo. Vou deixar esse desafio para vocês pensarem. O que a gente conseguiu agora é, mandando uma mensagem de acabou o tempo, a gente consegue alertar o Scratch e dizer o que ele tem que fazer quando acabar o tempo, e alertar o morcego e dizer o que ele tem que fazer quando acabar o tempo. A gente poderia até, para deixar mais bonitinho, pedir para o nosso morcego dizer que acabou o tempo. Vamos ver. Vamos deixar o tempo passar para o tempo acabar. Tivemos um probleminha. Como é que a gente corrige isso? Isso é fácil. É só primeiro parar os outros scripts e depois dizer o tempo. Porque o que está acontecendo? Ele diz isso, mas logo depois ele diz o tempo. Então agora primeiro a gente para o script onde ele fica dizendo o tempo e depois a gente manda ele dizer a frase acabou o tempo. Vamos botar 5 segundos aqui para a gente testar mais rápido. Acabou o tempo, falando se o rendimento foi 0. Ué, estranho, ele ter continuado a tocar a música depois. Aqui a música está aqui. Ou seja, depois que ele envia acabar o tempo a todos, nós temos que lembrar de fazer o palco parar também. Faltou isso. Vamos parar os outros scripts do palco. Agora sim. Mas o Scratch ele serve também para a gente fazer contas matemáticas. Contar, somar, computar. Ele não é só para a gente criar jogos ou fazer animação. A gente pode, por exemplo, usar fórmulas de física, calcular a inclinação de uma reta. A gente pode contar 1, 2, 3, 4 até n. A gente pode somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até n. A gente pode fazer multiplicações, divisões, raiz quadradas, progressões geométricas, aritméticas e fórmulas em geral. As principais formas de fazer isso é o contando, somando ou computando valores. Vamos então contar de 0 até um número n de 5 em 5. Vamos supor que n é 30, por exemplo. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente vai criar as variáveis. Então vai criar a variável de contador, uma variável n. Depois a gente vai inicializar nossas variáveis. O contador vai ser 0 e o n vai ser o último número. Vamos supor 30, por exemplo. Então a gente quer contar de 0 a 30 de 5 em 5, ou seja, 0, 5, 10, 15 e assim por diante. E a gente vai repetir até que o contador seja menor do que n os seguintes comandos. Dizer o valor do contador e atualizar o contador, ou seja, somar 5 ao contador. O contador vai ser igual ao contador mais 5. Primeira vez
ele vai ser 0 mais 5 vai ser 5. Na segunda vez vai ser 10, depois 15. E aí a gente vai ter o nosso programa dizendo 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Então esse seria o nosso código. Contador, criamos as duas variáveis, inicializamos, repetimos enquanto o contador for menor do que n, dizendo o contador e adicionando 5 a ele. Vamos agora somar todos os números de 0 a n. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e assim por diante. Temos que criar a variável contador, temos que criar a variável n, temos que criar a variável soma. Vamos inicializar essas variáveis, o contador vai ser igual a 0, o n vai ser o último número, a soma vai ser igual a 0. E vamos repetir até o contador ser menor do que n, adicionando o contador à soma, que no início é 0, e quando for 1 ela vai ser 1, mas na próxima vez que ele executar vai ser 1 mais o novo contador, que vai ser 2, que a gente vai incrementar o contador em 1. E no final dessa repetição a gente diz a soma. A gente vai ter um código como esse, as três variáveis inicializadas. Estamos somando de 0 a 30. Vou deixar você executar o programa e verificar se a soma dos 30 primeiros números realmente está sendo calculada direitinho pelo seu programa. E por último, vamos fazer uma computação propriamente dita. Vamos usar as leis de Newton para calcular a altura de um objeto jogado para cima, desconsiderando a resistência do ar. Não sei se você já estudou em física, mas existe uma fórmula onde h é a altura, o v0 é a velocidade inicial, t é o tempo, g é a aceleração da gravidade e o t é o tempo, t ao quadrado. E vamos pegar um caso real. O chute mais potente da história do futebol foi dado por um brasileiro chamado Rony, quando ele jogava no Sporting de Lisboa, e com uma velocidade de 222 km por hora, o que significa 61 metros por segundo. Vamos considerar que ele deu esse chute para cima, perpendicular ao chão, e vamos calcular a altura da bola para cada segundo durante os 5 primeiros segundos. Como é que seria esse algoritmo? Primeiro a gente vai criar as variáveis, o contar, as variáveis que a gente vai contar, que é o tempo e o n, que são o número de segundos, no caso vai ser 5, e a gente vai computar a altura, a velocidade inicial e a gravidade. Vamos inicializar as variáveis, ou seja, setar a gravidade para 9,8, o V0 para 61, o T para 1, que é o primeiro segundo, e o N para 5, que a gente quer analisar os 5 primeiros segundos. E aí nós vamos repetir, enquanto o tempo for menor do que 5, o cálculo do H, ou seja, o H vai ser igual a V0 vezes T menos metade da gravidade vezes T, que é T ao quadrado. A gente vai dizer o valor de H e vai incrementar o T em 1, para o T ser o segundo momento seguinte. No final a gente tem esse código, o T setado para 1, o N para 5, o G para 9,8, o V0 para 61. Repetimos até que o T seja menor do que N. A fórmula H, a gente juntou 3 blocos de multiplicação com um bloco, na verdade 4, 4 blocos de multiplicação, um para V0 vezes T e 3 outros blocos de multiplicação para outra parcela da fórmula, com a divisão 1 sobre 2, e a gente concatenou o tempo com o bloco T, para dizer quantos segundos foram, e com a altura H. E no final a gente diz, para cada, na verdade, ao invés de dizer isso no final, para cada tempo a gente diz a altura que a bola estava. Resumindo, então, a gente aprendeu todas as habilidades da programação, tanto as práticas como as lógicas. Falamos muito de sequência, de seleção, de repetição, de variáveis, agora dos padrões, desses macetes. E agora que você precisa mesmo é de experiência. Já temos domínio de todos os conceitos importantes para sair programando. É só brincar, é só programar, que cada vez mais seus programas vão estar melhores. Eu vou deixar alguns projetos sugeridos para você já ir exercitando. O primeiro deles é um jogo da velha. Vamos fazer um jogo humano contra computador. Então você tem que desenhar um tabuleiro, usar 9 variáveis para guardar os movimentos e os espaços livres, e aí um programa com um jogador humano começa a jogar clicando em alguma das casas e o computador joga em seguida. Então é mais uma vez um jogo de inteligência artificial, se você quiser que o computador tenha inteligência. O segundo projetinho é um jogo de pedra, papel, tesoura. De novo, humano contra o computador, fazendo um programa que o humano escolhe pedra, papel ou tesoura e o computador escolhe também, aleatoriamente, é claro.
E por último, se você gostou daquele nosso programa, nesse último programa onde a gente ilustrava as leis de Newton, vamos fazer mais um, só que dessa vez um pouco mais complicado. Ou seja, ao invés da bola subir perpendicular ao chão, ela ir para cima, vamos considerar que ela é lançada de uma forma inclinada, um determinado número de graus que o próprio usuário informa. Lembrando que as fórmulas para você calcular o posicionamento x e y, segundo as leis de Newton, estão embaixo aí. A posição x é cosseno do ângulo vezes V0 vezes t, e a posição y é seno do ângulo vezes V0 vezes t menos meio de gt ao quadrado. Espero que você tenha gostado do curso, que você esteja animado para programar, porque é só o começo, a gente está só aprendendo, vem muito mais por aí.